É possível realmente resfriar seu computador com um cubo de gelo? Afinal, quando você coloca gelo em um processador, mesmo em temperatura ambiente, o gelo começa a derreter instantaneamente. Isso não é um truque de câmera ou um vídeo acelerado. Essa reação acontece graças à condutividade térmica incrivelmente alta do espalhador de calor integrado de cobre. O que significa que, quando o processador está realmente instalado em um computador e fica ainda mais quente, o gelo deve derreter ainda mais rápido, certo? Bem, de fato, derrete. Se você observar o gráfico no canto superior esquerdo, que mostra a temperatura do processador, verá que o gelo também resfria o computador. No entanto, isso traz o primeiro de muitos desafios que vamos enfrentar no vídeo de hoje. Água. A água, como você deve saber, é ótima para conduzir eletricidade. Bem, tecnicamente são as partículas dentro da água que causam essa condutividade, mas para simplificar neste vídeo, vamos dizer claramente que água mais computador é igual a problema. Uma forma de resolver isso é tornar o PC hidrofóbico, mas voltaremos a essa ideia. Por enquanto, a solução mais simples é usar um copo. O ideal é algo de metal, como este copo medidor. Basta aplicar um pouco de pasta térmica embaixo, para o IHS transferir o calor corretamente. E tudo bem, na verdade essa não é uma maneira ruim de resfriar nosso processador, considerando tudo. Como você pode ver, as temperaturas estão visivelmente diminuindo, ao custo, bem, do nosso gelo derretendo. Mas pelo menos desta vez, a água derretida está contida no nosso copo. Neste ponto, nossa principal limitação é apenas a quantidade de gelo que conseguimos colocar dentro do próprio copo. Mas mesmo que a gente coloque, mais gelo ali dentro, eventualmente vamos perceber que a temperatura do processador vai subir assim que a maior parte do gelo tiver derretido, não importa quanto a gente tenha colocado no começo. Então, para resolver isso, comecei a imaginar uma solução de dispensador de gelo parecida com um porta-guardanapos que você pode encontrar no Costco. Sabe, daqueles em que você puxa um guardanapo de baixo e assim que faz isso, o próximo já está pronto para ser usado. Como protótipo rápido, usei um tubo de papel toalha cortado ao meio e prendi no copo de metal com fita adesiva. Sei que não é muito tecnológico, mas agora eu tinha um lugar para colocar ainda mais gelo, com apenas os 2 cubos no fundo de cada lado podendo entrar em contato com o metal. Com a área de contato menor, as temperaturas ficaram um pouco mais altas do que jogar cubos direto no copo, mas parece mais sustentável, pois os cubos na fila mantêm o frio por mais tempo. Obviamente, papelão não é o material mais ideal para usar com água por causa, bem, disso que está acontecendo, mas esse arranjo mostra potencial. Então acho que está na hora de levar as coisas para outro nível. Agora, se por acaso você quiser acompanhar em casa, eu recomendaria, antes de tudo, não fazer isso com o seu computador principal, só por precaução caso algo dê muito errado. Agora que a ideia da fila do dispensador parece promissora, peguei um tubo de vinil maior para a próxima versão. Vamos abandonar o tubo de papelão. Agora quero manter toda a água derretida dentro do tubo. Você vai entender o motivo daqui a pouco, mas para isso eu acabei precisando usar esse composto de epóxi para unir o tubo, esperando criar uma vedação à prova d'água no processo. Pensei em usar Flex Seal, como já fiz ao impermeabilizar um PC, mas após o epóxi endurecer, funcionou bem. Agora podemos encher nosso tubo de dispensa de gelo, que é bem maior, com ainda mais gelo do que antes, e isso acabou funcionando de forma fantástica. O gelo lá em cima, isolado do calor abaixo, é excelente. E em segundo lugar, a pressão extra de ter tantos cubos de gelo empilhados uns sobre os outros também ajuda a garantir que o de baixo esteja sempre em contato com a placa de metal. Apesar de funcionar bem, com o tempo um novo problema surgiu: flutuabilidade. Nossa vedação é realmente à prova d'água, mas isso faz com que toda a água derretida fique presa no tubo. Como o gelo é menos denso que a água, ele acaba flutuando cada vez mais longe do fundo de metal. Isso é interessante porque, embora não aumente a temperatura do processador de imediato, essa camada extra de líquido dificulta o resfriamento, tornando-o ineficiente. Felizmente, acho que tem uma solução. Como a água ainda é a culpada aqui, só precisamos encontrar uma maneira de eliminar a água depois que ela derreter. Bem, depois que o gelo derreter. Então, hipoteticamente, se a gente furasse um buraco de 1/4 de polegada na lateral do nosso tubo de vinil aqui, e você sabe, encaixasse um tubo menor de 1/4 de polegada, bem, em teoria, a gravidade deveria nos ajudar a retirar o excesso de água, mantendo o gelo o mais baixo possível no nosso sistema. Como funcionou antes, vou usar o mesmo composto para unir esses dois e criar uma vedação à prova d'água. Depois de um teste rápido, parece bem promissor. Se eu não estivesse tão seguro de que isso não vai vazar, esse seria outro momento ideal para cobrir a placa-mãe com vaselina ou esmalte, só por precaução contra a água. Mas quer saber? Vamos arriscar. É hora de colocar esse PC resfriado com cubos de gelo à prova. Sinceramente, eu não esperava que funcionasse tão bem, mas como pode ver, mesmo usando os gráficos integrados desse processador Intel, as temperaturas ficaram ótimas, chegando no máximo a uns 40 graus Celsius após uma sessão de jogos.
Isso é insano. Mas sabe, ok, então a próxima pergunta é: quanto tempo você acha que isso realmente vai durar? Depois de uns 30 minutos, o gelo já desceu do topo até aqui. Então, fazendo uma extrapolação grosseira, talvez a gente possa assumir que isso vai durar entre 2 horas e meia e 5 horas de uso contínuo. Honestamente não é tão ruim, já que tudo isso é resfriado passivamente e está sob estresse razoável. Vamos ver quão precisa é essa estimativa. Então, o que eu vou fazer é deixar esse benchmark de GPU Raven rodando e cronometrar para ver quanto tempo leva para todo o gelo derreter. Mas uma coisa que podemos dizer com certeza de imediato é que a nossa solução de drenagem de água está definitivamente funcionando. E além disso, um benefício extra é que sempre que precisamos de um gole de água para nos manter hidratados enquanto jogamos, esse copo fica se enchendo sozinho bem do nosso lado. Já se passaram cerca de 3 horas desde o início do teste, que comecei por volta das 4 da tarde. Agora são mais de 7 e o gelo já está quase todo derretido. O mais impressionante é que nessas 3 horas a temperatura do processador nunca subiu. O gelo conseguiu manter uma temperatura muito estável basicamente até agora. Se não tivéssemos a água sendo drenada com esse tubinho extra, eu realmente acredito que a água naturalmente esquentaria até o ponto em que a temperatura aumentaria com o tempo. Mas como estamos drenando essa água e permitindo que o gelo continue descendo, bem, isso está constantemente mantendo tudo frio. Agora, há uma questão importante que não discutimos. Mas antes, vamos retomar a pergunta inicial. Cubos de gelo conseguem resfriar um computador? Sim, absolutamente. E sinceramente, sem muita gambiarra, é fácil contornar as principais desvantagens de usar cubos de gelo para resfriar seu computador. Tudo o que foi preciso foi literalmente um copo medidor e alguns tubos. Mas a próxima grande pergunta é: isso é prático? A resposta óbvia é: bem, não. Mesmo com ventoinhas e I/Os, isso só aumenta o trabalho de repor cubos de gelo sempre que quiser usar o computador. Na verdade, acho interessante essa desvantagem. Talvez seja só por parecer novidade. Mas ter uma limitação física no uso de eletrônicos é interessante, especialmente num mundo onde gasto cada vez mais tempo online. As opções atuais para reduzir o uso de eletrônicos são basicamente força de vontade, que é difícil, ou restrições como temporizadores de aplicativos. Mas imagine ser limitado pela quantidade de gelo no seu computador, pois ao derreter, o PC superaqueceria e desligaria. Novamente, não é muito prático, mas eu realmente acho isso legal. Ainda mais porque visualmente você pode ver quanto gelo ainda resta no seu computador. É como encher o tanque do carro, mas quando acaba, você fica mais produtivo porque pode sair, ir ao mundo real e tocar na grama ou algo assim. Tipo, imagina dizer para o seu amigo: eu só posso jogar por mais 5 cubos de gelo e depois tenho que sair, sabe? Meio legal. Mas beleza. Agora o último problema desse setup que você talvez tenha notado é a orientação. Geralmente a placa-mãe do computador fica em pé, não na horizontal. Isso dificultaria ainda mais a instalação desse cooler de gelo. Se ao menos houvesse outro componente que esquentasse muito, exigisse resfriamento ativo com ventilador e geralmente ficasse na horizontal. Se você pensa como eu, a GPU pode ser um candidato bem melhor para o nosso cooler de gelo do que o processador. Afinal, se abrirmos essa placa de vídeo aqui, podemos ver que temos acesso total a um processador aqui para o nosso copo medidor ficar em cima. E, sinceramente, o VRM ou qualquer outra coisa quase não atrapalha a gente. Embora isso leve a outro problema de orientação, porque as GPUs normalmente posicionam seu processador para baixo. Mas, tecnicamente, nada nos impede de instalar nossa GPU normalmente, e depois, simplesmente virar todo o nosso PC de modo que o processador da GPU fique totalmente exposto, voltado para cima. Agora você acha que devemos seguir tentando resfriar a GPU com gelo, ou isso é exagerado demais para continuar? Além disso, me diga nos comentários aqui embaixo se você usaria um cooler resfriado com gelo no seu computador em casa. Mas de qualquer forma, era isso que eu tinha para mostrar para vocês.